Olá, bem-vindo ao canal Revelação Top Brasil Notícias. Aqui você sempre vê o que é notícia, no Brasil ou no mundo. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Imunidade turbinada. Estudo mostra que infecção por Covid-19 complementa a vacina. A combinação da vacinação e da infecção natural, independente da ordem dos eventos, é capaz de criar uma superimunidade contra a Covid-19. A conclusão é de um estudo da Universidade Oregon Health e Science, nos Estados Unidos, publicado na revista Science Immunology. De acordo com a pesquisa, a quantidade de anticorpos no sangue de pessoas que foram infectadas após a vacinação e vice-versa é 10 vezes maior do que aquela gerada apenas pela imunização. O estudo foi realizado antes do surgimento da Omicron, mas os cientistas esperam que as respostas imunes híbridas sejam semelhantes para a nova variante, altamente transmissível. Segundo especialistas ouvidos pelo Globo, esse resultado reforça o que já foi mostrado em trabalhos anteriores e adiciona uma nova via para a superimunidade. Esse estudo mostra que a pessoa que se infectou deve se vacinar. Ele reforça o que sabíamos até agora. Mas o mais interessante é que ele mostra que a pessoa que se vacinou, se for infectada, está super protegida também. Ainda não havia evidência sobre isso, diz o médico Salmo Haskin, geneticista e diretor médico do Laboratório Genetica, de Curitiba. Investigação para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram a resposta imunológica de 104 pessoas que estavam vacinadas contra a Covid-19. Elas foram divididas em 3 grupos: 42 vacinados sem contágio prévio, 31 que receberam imunizante após uma infecção e outros 31 que foram infectados depois da vacinação. Em seguida, os cientistas coletaram sangue dos participantes. As amostras foram expostas em laboratório a 3 variantes do SARS-CoV-2, alfa, beta e delta. Os resultados mostraram que os 2 grupos com imunidade híbrida, composto por aqueles que foram vacinados depois de serem infectados e vice-versa, geraram os maiores níveis de anticorpos em comparação com o grupo que foi apenas vacinado. Em ambos os casos, a resposta imune medida no soro sanguíneo revelou anticorpos igualmente mais abundantes e pelo menos 10 vezes mais potentes do que a proteção gerada apenas pela vacinação. Quanto mais exposição aos antígenos, maior o benefício. Se a pessoa teve Covid-19, por exemplo, a vacina vai estimular, selecionar e expandir as células de defesa que a infecção natural selecionou, explica Haskin. Embora a infecção natural e a vacinação estimulem o sistema imunológico, elas agem de maneira diferente. Portanto, acrescenta o geneticista, a complementação. O infectologista Renato Couri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, acrescenta que a imunidade híbrida gera uma resposta mais robusta não só em níveis de anticorpos, mas em outras frentes da defesa, como a imunidade celular, na qual linfócitos B de memória são capazes de reconhecer agentes infecciosos. Há alguns trabalhos que indicam que a imunidade híbrida é mais eficaz para prevenir novas infecções e também para reduzir a transmissão. Entretanto, vale ressaltar que isso não significa que pessoas que apresentam esse tipo de imunidade podem abandonar os cuidados preventivos. Para começar, ainda não existem estudos que mostrem, na prática, o quanto esse reforço se traduz em proteção. Além disso, também não se sabe qual é a duração dessa defesa. A maioria dos estudos disponíveis é feita em laboratório. Eles apontam um sentido, mas não são categóricos. Para responder essas questões, é preciso realizar estudos de mundo real, que não são simples de serem feitos, mas são eles que vão comprovar se, na prática, esse aumento da resposta imunológica se traduz em menos infecções, por exemplo. Além disso, outras variáveis precisam ser observadas, como a vacina recebida, o tempo entre a vacinação e a infecção, as variantes circulantes. O desfecho considerado, se são formas mais graves ou mais leves, ainda tem muita coisa sem resposta, mas é uma construção de conhecimento, diz Couri. Um estudo publicado em setembro na revista Nature alertou, por exemplo, para a necessidade de considerar o momento em que a infecção aconteceu, e também o período da vacinação, porque até mesmo a imunidade híbrida varia entre os indivíduos. Para explicar, Haskin faz uma analogia com a imunização. Tomar várias vacinas seguidas, sem respeitar um intervalo mínimo entre as doses, por exemplo, não se traduz em maior proteção contra o coronavírus. Há um consenso de que um maior intervalo entre as doses se traduz em maior proteção, justamente porque dá tempo para o organismo produzir a resposta imunológica.
e só quando ela começa a cair é a hora de pensar em ativá-la novamente, destaca. Apesar dessas lacunas e do estudo não ter avaliado especificamente a proteção da imunidade híbrida contra a Omicron, especialistas estão otimistas com a possibilidade de as características da variante, capaz de infectar pessoas já vacinadas, ajudarem a multiplicar as pessoas superimunes à Covid-19 e, assim, aproximar o mundo do fim da pandemia. Esses resultados apontam para um momento em que o SARS-CoV-2 pode tornar-se uma infecção endêmica leve, como uma infecção sazonal do trato respiratório, em vez de uma pandemia, salientou um dos autores, Marcel Kurlin, especialista em infectologia na Universidade Norte-Americana, em comunicado. Você está insatisfeito com a sua vida profissional e financeira? Descubra a profissão do futuro no primeiro link da descrição. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Até o próximo vídeo!